Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Hoje vocês podem utilizar as suas tochas e seus garfos, né? O Zesk está aqui para recebê-los, de braços abertos, né? O que eu estava falando anteriormente, entregar você aos os senhores da escuridão para as nossas tratativas aqui. É, Sacrifício de pinguim. é o sacrifício. Infelizmente, essa criatura frígida terá que ser sacrificada em prol aos demais. Seguinte, só dando uma introdução, nós tivemos a expectativa de ter o início do Sage nesse último fim de semana, né? Que seria o fim do primeiro trimestre do ano, que passou extremamente rápido, só a loucura mesmo. E aí todo mundo ficou nessa ansiedade, né? Ainda nós estamos tendo algumas atualizações dentro do próprio o Discord oficial do Star Atlas, que aos poucos a gente está conseguindo entender um pouco melhor e como que será esses passos. Mas, por favor, Zesk, nos agracie com nossos próximos passos. Aí depois a gente vai para as perguntas e o assassinato em massa e tudo mais. Beleza, gente. Primeiramente, boa noite a todos, a todas presentes. Eu quero começar essa nossa reunião pedindo desculpas a vocês pelo atraso. Realmente, não foi algo que nós previmos ou que desejaríamos que tivesse acontecido. Mas como vocês já devem perceber, vocês todos que estão aqui, ó, a maior parte de vocês já nos acompanha há algum tempo. Nós criamos coisas muito legais, mas nós temos uma dificuldade, eu acho que é até natural em função do que a gente está criando atualmente, de quantificar o tempo que vai levar essa atividade para realizar. E esse foi o caso justamente da questão do primeiro release do Sage, que é o Movement Test, e infelizmente demorou um pouquinho mais do que a gente está esperando, mas ele vai ser lançado ainda nesse mês de abril, tá? Já vou começar a nossa reunião aqui já falando isso. Nós, tipo assim, não é que ele não esteja pronto, mas nós estamos polindo ele para que a experiência de vocês seja mais interessante, seja mais divertida. E, além disso, esse lançamento do Sage ele vai ser acompanhada de uma. Como é que eu posso Auditoria? colocar isso? Não, não. É, não. Eu quero colocar isso sem dar muito spoiler do que vai ser, Ah, tá. mas vai ser acompanhada de uma meta quest. Um quest de imersão social que é uma experiência nova que o Star Atlas está criando, que vai mexer um pouquinho com as barreiras entre a nossa realidade, o metaverso do Star Atlas, e nós pretendemos aprofundar isso ao longo do ano. Vai ser uma experiência bem interessante que só vai ganhando corpo e complexidade na medida que nós formos lançando novas coisas. Então isso vai ser lançado junto ou num período próximo ao Sage, e o objetivo principal disso é recompensar os membros da nossa comunidade que estão aqui agora com a gente, que têm apoiado a gente ao longo dos anos, que têm estado junto conosco no desenvolvimento do Star Atlas. Eu, particularmente, acho que vocês vão achar bem interessante isso. Então, eu vou pedir um pouquinho mais de paciência. É, Nós estamos trabalhando o mais rápido possível para liberar o Sage quanto antes, mas eu acredito que desse mês de abril não passa esse primeiro release. E na sequência já começa o processo para lançar a próxima etapa do Sage, que é a mineração e o craft. Então, esse é o status atual da situação. E, bem, acho que essa era a introdução que eu queria dar para vocês, dando um feedback, prestando conta para vocês da questão do Sage, pedindo desculpas pelo atraso, mas realmente é em função do polimento e da qualidade que nós queremos entregar para vocês. E, bem, esse mês acaba, a gente vai poder começar a testar, vai poder se divertir, procurar ver se vocês ganham o Tank Ship que vai ter. Vão ter várias recompensas associadas ao lançamento do Sage, então eu acho que vai ser bem legal, interessante bem, vamos abrir para a pergunta da galera. Isso aí, uma boa introdução para dar uma aliviada. Ó, pessoal, vamos fazer de uma forma mais organizada. Então, um de cada vez, não vamos se atropelar e sejam objetivos, tá? Não vamos ficar muito redundantes, né? O esclarecimento dos ESC já dá um passo a mais, né? Um norte
em relação ao que se tem para vir. Ainda nesse mês vai ter o lançamento do Sage, com um pequeno atraso, se cumprir esse mês mesmo, né? Então, vão se organizando aí, façam as perguntas. Eu até pensei em ler as perguntas ali no chat, mas foi tanta coisa que eu fiquei, "Ixi, não, vamos ver quem vai estar aqui, a gente vai liberando." Qual chat que a gente vai usar aqui, só pra eu saber aqui, pra eu acompanhando também? Pode É o da usar, live? pode usar o bate-papo da própria live aqui, Tá, que aí beleza. consegue. Eu vou dar um arroba aqui. Eita porra. Ah, podemos perguntar por áudio ou por escrito, só Não, para ter certeza? pode perguntar por áudio. Tá, uma dúvida. Quando for lançado o Sage, vai ser avisado tipo uns 2 dias antes ou simplesmente vai ser tipo, tá aqui, comecem a jogar, entende? Pra gente se preparar e tal, ter noção do. Não, com certeza vai ser avisado antes. Deixa eu só fechar a porta aqui, gente, só um segundo. Tudo bem. Eu marquei o bate-papo ali do lado, pessoal, para vocês falarem aqui, porque senão vai. Tem pessoas que vão querer falar lá embaixo e aí pode dar uma confusão de informação às vezes. Perdão, retornando. Sim, com certeza vai ser avisado antes. E a gente vai ter essa campanha junto, né, que eu acabei de falar, essa campanha diferente do Star Atlas, por assim dizer. E isso tudo vai ser anunciado com muita calma e com antecedência. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Próximo, Eu posso fazer uma pergunta? manda ver. Por favor. Pode? Ok. A gente sabe que todas as versions do Sage, elas têm mais ou menos um cronograma. Mas você já começou a dizer que estão trabalhando no crafting e no crew. Isso quer dizer que provavelmente a gente vai ver algumas partes do V1, V2, V3 sendo adiantadas para o V0? É, Sim, na verdade, a fragmentação do Sage, do V1, V2, V0, ele também, além de estar associado ao mainnet, por assim dizer, à implementação do jogo, ele também está associado muito com os diferentes tópicos que vão ser explorados do universo dos Star Atlas. Esse primeiro release de agora, ele vai tratar especificamente do contrato, do Smart Contract de movimento. Então, vocês vão ver como é que funciona o sistema de coordenadas do Star Atlas, qual a distância que uma nave consegue fazer o warp, a velocidade com que isso acontece. Claro que assim, não vão ter todas as naves disponíveis, vai ter uma nave de teste específica para isso, mas já vai dar uma noção boa para vocês de como é que funciona a sua mecânica. Nesse próximo release, vocês vão ver também de forma o início dessa parte de mining e crafting, dos contratos de Minecraft. E a ideia é assim, a gente começar a desenvolver as questões, às vezes até adiantando um pouco parte dos outros conteúdos das outras atualizações do Sage que já forem passíveis de serem adiantadas, de serem testadas já. Significa que a gente vai conseguir vai chegar a ver campanhas do Star Atlas mesmo, gerando os crews para serem adquiridos no similar ao Gal. Isso vai acontecer, mas eu não sei se necessariamente no primeiro release do Minecraft já vai existir os crew members, entendeu? Pode ser que eles ainda não sejam implementados, venham a ser implementados só numa dinâmica futura. Mas sim, eventualmente vai chegar um momento que vocês vão poder adquirir ou criar seus crew members. Eu não sei de que forma vai ser, se vai ser igual a que foi usada na época do release, que é só comprar, ou se vai ser um sistema de minting de NFT. Isso ainda vai ser discutido no futuro, mas sim, vai existir um momento que isso vai ser possível e vai ser executado. Uma pergunta sobre a Tank Chip. Existe somente uma em todo o universo acessível pelos jogadores? Ou, por exemplo, vai ter uma na região Mood e uma na região. Eu não sei se tu pode realmente falar isso, mas é uma Posso. dúvida, porque, querendo ou não, se for em todo o local, se ela estiver mais perto da região do Mood, os Mood têm certa vantagem. Tem esse tipo de. Não.
Eu não posso te explicar a razão de não ser esse o caso. Mas quando for lançado o Movement Test, ele vai ter uma lore associada, uma história, né? E por essa história você vai entender que não necessariamente esse é o caso. O Tank Ship ele não vai estar parado em um lugar, ele vai aparecer dado certas condições, e essas condições estão muito mais associadas à sorte ou à porcentagem mesmo do que qualquer outra coisa, mas tem outras variáveis incluídas aí. Então, vai ser um tank ship para toda a zona que vai estar aberta para exploração, mas eu não posso te dar todos os detalhes, mas não vai ser fácil de encontrar não. Entendi. Então é um para todo mundo, mas ele só vai aparecer se determinadas condições acontecerem. Então não é que ele está fixo, ele vai aparecer. Exatamente. Ele não está fixo. Beleza. Tinha alguém que ia falar mais alguma coisa. Me ouvem? Sim. Pode Boa mandar. noite, Zesk. Boa noite, Maus. Boa noite a todos. Eu Boa tenho uma noite. dúvida, Zesk. Eu vi que o Michael, até agora eu esqueci o nome, se é Zag, sei lá qual que é o nome do... Ragnar. Isso. Não, o Michael sim, mas aí tem um outro membro da equipe que colocou até no Twitter uma fala do Michael dizendo que nesse momento a gente não usaria as nossas naves. Não as nossas naves, usaria uma outra nave, né? Para haver um momento de várias pessoas poderem acessar, etc, né? A minha pergunta número 1, então, nessa parte de movimentação, nem a nossa nave a gente vai usar. E uma segunda pergunta, o consumível dessa nave também não vai ser nosso. Vai ser como se fosse uma carga de energia, a gente vai andar por um determinado período, depois vai voltar, é isso? Vamos responder por partes. Sim, não vai ser as nossas naves. Isso foi uma coisa que foi muito discutida durante esse período, mas foi optado por criar uma nave, digamos assim, para que todo mundo pudesse participar. Porque o objetivo em si não é testar, por exemplo, questão de combustível, etc., mas sim testar o contrato de movimentação. Então, sim, todo mundo vai receber uma nave fixa e ela vai andar a mesma tanto de distância. Todo mundo vai estar em condições iguais no momento do lançamento do Movement Test. E qual que foi a sua segunda parte mesmo da pergunta? Se a gente vai usar os nossos consumíveis, os nossos Sim. R4. Não, por enquanto não. Por enquanto não. Não vai ser utilizado no Movement Test. Pelo menos não nessa primeira versão. No futuro, eventualmente, isso vai ser agregado em todas as movimentações e tal, mas isso ainda não é o foco do Movement Test, é mais realmente o sistema de coordenadas na carteira. Acredito que você vai sim ter que ter a sua carteira conectada, justamente para aprovar as transações, para você ver como realmente funciona dentro da blockchain, o sistema de coordenadas, mas não vai ter gasto de recursos, não. E desculpa, uma terceira dúvida. A gente vai encontrar no meio do caminho NFTs? Porque falaram, né? Foi dito que seria $100 mil mais uma tank chip. Esses $100 mil são o quê? NFTs? São recursos? É Atlas? É Polis? O que a gente pode esperar nesses prêmios que vão ser distribuídos? Bem, aí eu não. Você vai ter que achar os prêmios para descobrir, mas tem um monte de coisa. Um monte de coisa. É uma grande variedade de possíveis prêmios que você pode encontrar explorando. E eles são divididos em categorias de raridade também. Eu quero Beleza, pegar os obrigado. pets. Imagina encontrar vários Tigus, ia ser fantástico. Eu acho que até lá eles já vão ter lançado mais pets, espero eu. Quem mais quer fazer pergunta? Eu queria perguntar pro Zesk aí, como que vai ser esse negócio aí por exemplo, ele tava falando da Tank Chip, né, que ela aparece, né, serve para todos os outros NFTs, mas como que vai ser? Você vai ter que
lutar com ela? Ou só simplesmente se ela aparecer, você vai lá, pega ela? E funciona mesmo na mesma pergunta para os outros NFTs. Se aparecer para você, você vai lá e pega, ou você vai ter que ter um botãozinho tipo procurar. Aí você tem que ir lá procurar, ele gira lá uma sorte, você acha? Como vai funcionar isso aí? Eu não posso dar todos os detalhes, mas é mais parecido com esse segundo sistema que você citou. Tipo uma roleta de prêmio ali. Não exatamente uma roleta de Tipo prêmio, isso. mas Um puzzle. você vai procurar. E aí, quem sabe você encontra. O que você vai encontrar aí já são outros 500. É interessante fazer esse teste com as nossas carteiras mesmo, mesmo que não tenha o giro de recursos, justamente que esse é o teste de estresse que vocês querem, né? Para realmente ver como que a blockchain vai Exatamente. se comportar mediante essas interações. Se a blockchain aguenta, por exemplo, várias pessoas fazendo várias movimentações, fazendo várias ações dentro do jogo, entendeu? Uhum. Então, assim, lembrando, pessoal, que sim, é em DevNet essas primeiras etapas. Então, mesmo que seja em DevNet, a blockchain está sendo testada da mesma forma. Ainda Ô tem. Zé, eu acho que tem uma pergunta, não sei se vai ser técnica. Esses testes que vocês já fizeram, ah, você participou, por exemplo, desse teste, do Sim, mapa? sim, já. Em conclusão, teve algum erro grave, algo que grave Não, aconteceu e foi corrigido? não, por enquanto tá rodando lisinho. É, claro que sempre tem um bug ou outro, e eles estão nessa última fase de polimento, mas até agora tá liso. Acho que só para complementar, é algo que vai chamar a atenção do mundo, é um invento, vou dizer, Kinetic exclusivo que o Startup está fazendo com questão do mapa? Olha, isso é uma pergunta um pouco subjetiva, né? Porque depende de como as outras pessoas vão perceber. O que eu acho é que acho que nunca ninguém no mundo fez o que a gente está fazendo. Eu não consigo, não sei pelo menos, de alguém que tenha realmente criado um jogo dentro da blockchain que funcione totalmente lá dentro e use a própria estrutura da blockchain para esse tipo de movimentação. Então, se as pessoas vão achar isso impressionante ou não, esse é só o início da nossa caminhada, né? Valeu, obrigado. O pessoal tá falando ali no chat em relação a gastar sol para se locomover, ou se vai ser outra moeda, no caso, né? Mesmo que seja, vai ser uma quantidade bem irrisória, né? Pois é, para a taxa da Solana é 0,0001 sol, né? Que é menos de $0,01, então. Sim. O que vai gastar inicialmente, eu não sei se no DevNet, mas quando nós formos jogar mesmo, é a aprovação do contrato principal de locomoção, né? Que aí vai ser 0,02, né? 25, Eu basicamente. já não sei como é que vai funcionar isso já no cenário maior, não, É a taxa mas. de todo o primeiro contrato da Solana, É, acaba sendo isso, né? uhum. Provavelmente vai ser. Mas é uma taxa que você consegue recuperar depois, né? Então, assim, não é. Mas aí você perde o contrato, né? O Starato Não, teve sim. alguns Você. problemas em relação a isso, eu não sei como que tá. Não. Eu falo pro jogador individual, né? Se Sim. você quiser depois recuperar e tal. Mais pra frente eu tenho que recuperar várias taxas que estão lá paradas. Voltando para o aspecto do jogo em si mesmo, você tem uma noção de qual a expectativa que o teste de mobilidade vai durar? Eu acredito que pelo menos uns 2 meses, eu imagino. Mas assim, isso daí é minha expectativa pessoal com base no que eu tô vendo, que é o período que normalmente dura um teste de longa duração, assim, de estresse propriamente bem dito, bem feito, entendeu? E já tem alguma expectativa de quanto tempo depois do teste de mobilidade um possível V0 vai ser
Deployed? Bem, Lançado. é, como vocês sabem e como vocês estão vendo atualmente, nós temos dificuldades em dar datas assim precisas, né? Especialmente que são questões que ainda estão sendo desenvolvidas e tal. O que eu posso te afirmar é que a gente pretende, ao longo desse ano, fazer vários lançamentos. Esse vai ser só o primeiro. E tem um monte de lançamento já encaminhado, tanto no 6, quanto na Unreal Engine 5, quanto de outros projetos, como a plataforma da DAC e outras coisas. Então, você pode esperar que vai ser um ano bem movimentado para o Star Atlas, em termos de lançamento. Por uma dúvida, tipo assim, realmente é bom lançar mais cauteloso ali e tudo mais, mas digamos que porventura a Solana não aguente. Tem algum plano B? Ou o que seria feito? Seria alterado alguma coisa do projeto, parado? Bem, tudo indica que a Solana vai aguentar. Assim, a Solana só vem melhorando com o passar do tempo, aumentando o número de transações por segundo. E o Star Atlas mantém uma conversa constante com os engenheiros da Solana para saber como está o desenvolvimento da rede, etc. E assim, caso houvesse algum problema, eu acredito que o Star Atlas ia conversar com a galera da Solana. E no pior cenário, a gente ia ter que esperar um pouquinho o desenvolvimento da rede. Ou tentar encontrar uma rede que fosse mais apta para isso. Agora, pessoalmente, eu não participo desse tipo de conversa, né? Porque você é mais a galera de blockchain e tal. Então, eu não posso te dar um feedback tão forte ou tão apropriado do que é o pensamento atual, ou o que eles É, têm em termos disso daí, mas é mais ou menos essa diretiva. na verdade isso é mais tipo sendo bem sincero, pelo que eu olhei, assim, as blockchain e tal, a Solana realmente, se não é a mais rápida, tá entre as mais rápidas ali, não teria. Então, se não fosse ela, provavelmente não teria outra no momento, mas foi só uma dúvida que me veio, por isso eu perguntei mesmo. Não, de boa, tá certo. Aproveitando e falando em parceiras, como a Solana como estão os grandes parceiros que o Star Atlas veio fazendo ao longo desses últimos anos. Eu sei que muitos deles são parceiros bem pesados e que têm um grau de exigência até grande. Como que tem sido a relação assim, do Star Atlas com esses parceiros? Eu acho que nunca estiveram melhor assim, com toda essa situação que a Solana e o próprio Star Atlas passou com a FTX e tal. Isso aproximou muitas comunidades e a galera dos dois projetos. E nós estamos em contato constante com eles. Assim, eles abriram várias portas pra gente. E nosso relacionamento é excelente, então só vejo isso como um aspecto positivo. Que bom. O Diego aqui fez uma pergunta interessante no chat. Ele falou: cada movimento vai acessar a carteira. Eu queria só entender, porque, por exemplo, agora no início até pode ser, mas no futuro todo movimento vai ter alguns níveis de prioridades de ações que vão acessar a carteira ou não. Nesse primeiro momento, ou até onde eu fiz o teste, sim, você vai ter que fazer alguns acessos na blockchain. Mas é o que você falou. A galera já está desenvolvendo os contratos para permitir que você só aprove uma vez e aí você possa fazer quantas movimentações você quiser durante o período que você tiver é, jogando o jogo, entendeu? Então, sim, isso vai ser uma solução no futuro para você não ter que ficar toda hora abrindo sua carteira e fazendo a aprovação. Que seria bem caótico mesmo, né? Imagina. Quem tem LED Terror aí e ia pânico, perder os né? dedos. Terror e pânico. Sim. Pensa numa guerra, o cara dá um tiro, confirma, gastei uma bala. Não tem condição. Fala, Zéstico, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, A cara. média. Tudo bom? Eu queria saber, eu cheguei aqui um pouquinho mais tarde, não sei se você chegou a comentar alguma coisa sobre o relatório do Quarter econômico. Como é que a equipe viu
E se isso mudou a perspectiva, né, que a gente tem para o ano. Não, a gente não falou sobre isso. Isso, inclusive, vai ser o tema da nossa próxima Atlas Brew, na quarta manhã. E o time viu como um cenário otimista, assim, o interesse pelo metaverso, Star Atlas, etc., cresceu recentemente nessa última avaliação. Eles fizeram um trabalho bem interessante de criar ciclos do negócio do Star Atlas, então você vai poder ver uma análise bem interessante nesse reporte. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque é um reporte bem técnico, mas ele mostra uma tendência de subida na questão da quantidade de Atlas que as pessoas estão rodando, de polis no ecossistema, e que são indicadores bons pra gente, isso é favorável ao Star Atlas. Então, é bem bacana e deixou a gente animado. Foi em linha com o que a gente esperava. Mais uma aqui. Você que vai escrever a lore do lançamento do Sage, do testnet? Sim, já escrevi. Já tá pronto. E Já tá pronto. ótimo. Então tu é o cara, né, cara, para tu fazer a lore, para gente explicar entre linhas aquilo que vai funcionar lá. Tá bom, qualquer coisa a gente tira a dúvida contigo. Espero que vocês gostem. Não matem ele, a gente tem que tirar a Alguém informação aqui não antes. gostou ainda? Vamos lá, Já levanta a adiciona mão na aí quem lista não de amigo gostou. aqui, qualquer dúvida manda em privado. Ou então não matem o Zesk, então torturem muito antes de matá-lo, tá? Por favor. Mais alguma questão? Posso como começar a vai perguntar? ser- Vixe, um de cada Opa, vez. Quem primeiro? só queria saber como vai ser a evolução de level, já que vai ser só movimentação, não vai ser combate. A gente não vai passar de level. Nesse primeiro release não vai ter mecânica de nível ainda. Eu acho que essas mecânicas elas vão começar a ser implementadas no V0. Mas também não tenho certeza se vai ser antes ou só no V0. Zé, eu não sei se já fizeram essa pergunta, mas com relação ao orçamento do time, 2003 está garantido, 2024 está em andamento, como é que está? Ainda não teve autorização daquilo que o Michael falou no Town Hall. As negociações ainda estão em andamento. E, como vocês devem imaginar, esse daí é o segredo mais bem guardado do Star Atlas para não atrapalhar as negociações com os investidores que são interessados no jogo. Então, eu não sei de nada. Infelizmente, não posso te ajudar nesse quesito. Posso fazer as perguntas de treta, assim, só para dar uma esquentada? Pai, esquenta. Pode ficar à vontade. Vamos lá, ó, começar com as faces de sim ou não. Já tem alguma parceria que não foi anunciada, mas vai deixar a gente assustado? Não sei. Tá bom, vamos lá. Tem alguma parceria que ainda está sendo negociada que vai deixar a gente assustado? Cara, você sabe que mesmo que eu soubesse isso, se eu respondesse, eu provavelmente estaria cometendo um crime, né? Eu não posso falar sobre isso. Não sei do que você está falando. Continuando nas tretas. Já tem uma data para quando é que a venda da GAL 2 se resume e quando é que a venda das structures está planejada? Não no futuro próximo. O futuro próximo, o foco vai ser realmente o lançamento dos produtos e da nova quest de imersão social que eu estava falando no início da campanha. Provavelmente isso daí só vai começar a voltar para o radar no segundo semestre, eu imagino. Então provavelmente a gente só vai ver V0 chegando já pro segundo semestre ou pro final do ano. Tecnicamente, assim, por alto. Você pode esperar que vai ter um lançamento grande, mais ou menos na época do Breakpoint.
que é quando a gente planeja entregar o que a gente tá chamando de pré-season do Star Atlas, que seria parte do R3 da showroom, né? Breakpoint é no Amsterdã? Amsterdã. Você vai? Eu acho que eu vou sim. Oh, nos vemos lá. Tô Vai brincando. ficar Massa. muito louco. Vou nada. Oh, Tô casado. parece que Amsterdã para blockchain Solana vai ter tanto lançamento de aplicativo, de lançamento de produto novo que eu acho que vai virar a chave da Solana aí para subir lá para os $100. Não sei quanto a isso, mas eu sei que do Star Atlas vai ter lançamento grande no final do ano, que está sendo previsto para período do Breakpoint. Muito bom. Vai o time inteiro pro Breakpoint? Não, provavelmente não. Não tem como, né? Eu vou pagar do meu próprio bolso, se eu for. Ô, Zé, Você vai de Brasília sair? Vamos aqui perto, hein? Qualquer coisa a gente se vê no avião, pô. Imagina, isso é engraçado. O Gervásio, a não ser que o Zeski fale, que a voz dele destaque bem, você não vai conseguir saber quem é ele. Ele fica nesse todo mistério aí, ó. É um estelionatário, hein? Sei não, hein? Poxa vida. Quem for no Mostra a Breakpoint cara. vai me conhecer pessoalmente, quem for lá. Vai com um chapeuzinho de Beijo pinguim no pra ficar avião, hein? fácil. Boa. Como é que é? Falou, Mal? Não, ele tem que ir com um chapeuzinho de pinguim pra facilitar a nossa vida, ué. Se você vê eu com o moletom do OK Beer, é eu. Vou de vestido de pinguim pra lá, vai ser massa. já que é tu que vai estar escrevendo a história, vai ter tradução para português, né? Eventualmente sim. Eventualmente sim. Mas eu escrevo tudo em inglês, então é o mesmo trabalho de traduzir do que qualquer outro texto, entendeu? Quando tiver um tempo a mais, que eu não vejo no futuro próximo, eu planejo sim começar a fazer as traduções e tal. Mas o Malvis e o Skoll, eles fazem um trabalho bom de tradução, em geral, eu tenho certeza que eles vão adorar traduzir a história. Falando sobre história, vai ser um dos grandes focos desses próximos lançamentos do Star Atlas. Quem gosta de história, quem gosta da parte mais pesada do game, assim por dizer, em termos de narrativa, de história, de universo do Star Atlas, vocês vão começar a conseguir ver digamos assim, o submundo do Star Atlas. É uma coisa que a gente não mostrou ainda, mas o que eu planejo nesses próximos lançamentos é dar para vocês uma visão maior das raças e civilizações e também ver o que aconteceu depois que se formou o Council of Peace. Você pode pensar o Council of Peace e a zona sem risco, né, a safe zone que a gente chama, os lugares onde os Tus, os Onis, os Muds vivem, como se fosse quase uma utopia, é quase um mundo perfeito. Só que esse mundo perfeito, esse sol radiante, glorioso do mundo das facções, onde tudo funciona, etc., ele é um sol tão brilhante, mas ele criou uma sombra na zona de médio risco, onde a luz dele, do Conselho da Paz, ela não chega. E essa luz gerou coisas absurdas. Assim, vocês vão ver que eu acho que a partir desse momento vocês vão entender realmente que o Star Atlas é um jogo para adulto. Até o momento a galera tem pegado leve em termos de não mostrar coisas muito pesadas, mas eu sou da vertente de que todo mundo que tá jogando Star Atlas é adulto. Então a gente tem que começar a tratar de temas adultos na história do jogo também. Então vocês vão começar a ver isso aí a partir de agora. Ou seja, vai refletir nossa realidade, onde a maioria vê as coisas muito bonitas, mas atrás da outra parede ali tá acontecendo várias merdas. Exatamente. Vou poder ter meu bar de striptease. Vai. Você me complicou porque a minha filha aqui de 10 anos, ela olha pro meu computador, se eu tô no Starata, ela fala, papai, eu também quero. Quando lançar, eu também quero jogar. Vai estar tudo em inglês, Mal. Você não precisa se preocupar, não. Só você vai ler. Mas ela sabe mais inglês que eu, rapaz. Ah, Tá pensando então. o quê? Aí você vai ter que esconder os textos dela, porque ela é pesada. Ou deixa ela já
como fala, aclimatada com uma realidade. Fala que é Caraca. ficção, não é Calma, mentira isso calma, aí. nós. Calma, nós. O meu, Chegaremos lá. o meu ainda vai estar pequeno, então tá bom. Tá, falando em lore, já que você comentou sobre isso, a época do Sage, é porque eu já esqueci, tá? Falta de vergonha na De cara. boa. A época do Sage, que a gente, o Golden Area, Golden Age, ela que a gente vai jogar agora. Ela é o tempo atual do Star Atlas. É o Depois da tempo guerra, atual. depois da Convergence War, depois de tudo que aconteceu. É o dia de hoje. O Sage é tipo assim, é 4 de abril de 2623. Entendeu? É 600 anos no futuro. O que tá rolando hoje no Star Atlas é o que tá rolando hoje no projeto. E aí vocês vão ver basicamente o pano de fundo disso é o retorno das relações políticas e econômicas do Conselho da Paz com a galera da zona de médio risco, que foi abandonada na época da Convergence War, né? Que quando deu a merda, estourou tudo, as facções estavam falidas, elas retornam para os seus planetas natais, seus sistemas solares natais, e daí elas vão reconstruir a economia delas e deixam a zona de médio risco para se virar. A Mais ou Segunda menos o que Guerra. aconteceu A por Segunda exemplo, Guerra. exato, com as colônias, período das colônias, etc. Então, vocês vão ver a história dessas tensões regionais, digamos assim. É daí que a gente vai encontrar alguns Jorviks em alguns planetas e a gente vai ter que chegar Exatamente. lá. Exatamente. Uma dúvida com relação à gameplay, agora se tratando do jogador como jogador. Por exemplo, humano seria humano, não teria muita variação. Robôs vai ter tipo variação, vai influenciar, por exemplo, se é um robô mais parrudo, um robô menos parrudo, ou por exemplo, o humano é uma coisa, o robô é uma coisa independente do formato e componentes. O alien é tipo assim, mesmo tendo várias raças, vai ser considerado uma única espécie para a gameplay. Ou tipo um alien que é um esquilo vai ter características diferentes em jogabilidade, não física, né? Características diferentes em jogabilidade do que um alien gigante com tentáculos, sabe? Sim, e eu diria que sim. Pessoalmente, eu brigo muito para isso acontecer dentro dos Taratas, porque eu quero que o jogo seja realista nesse aspecto. E a nossa corrente de pensamento atual é que sim, mas como isso ainda está um pouco longe, pode ser que haja alterações no design. Mas a resposta por enquanto é sim. Voltando para a coisa do gameplay, você já sabe dizer se o Sage vai terminar usando mais R4 para as naves do que a gente está usando no Score? O que vai acontecer é que vocês vão ter que financiar suas próprias naves com os recursos, dependendo do que você usar elas para dentro do jogo, entendeu? Então, tipo assim, digamos, se você for um cara que não vai andar muito longe, você vai usar menos. Mas se você for o cara que vai estar lutando no fronte de batalha, indo para um lado e pro outro todo momento, você vai usar mais. Então é difícil dizer como é que vai ser a média dos jogadores, entendeu? É muito subjetivo do que as pessoas vão querer fazer no mundo aberto do Sage. Então é um sim, tá bom. É, ahn, é, quando na venda dos claims estavam falando, o que vai acontecer com os claims de quem ganhou os drills e os power plants no início? Eles vão se dividir no nível ou vão terminar recebendo diretamente só o nível 1 e pronto? Você vai receber o Power Plant, o Mining Drill da respectivo nível do que você comprou. Então, por exemplo, você comprou um Claim Stake Tier 2, você vai ganhar um Mining Drill nível 2 e o Power Plant nível 2. E aí, quando começar a parte de mineração e craft, você vai usar eles para usar dentro do jogo. Você vai poder usar para minerar, enfim, fazer as coisas que eles têm utilidade dentro do Sage. Sim, mas pro pessoal que já ganhou o Power Plant e o Mine Drill, na época dos posters,
Aham. Eles Essas vão. pessoas já receberam, né? Eles já receberam e teve uma conversão deles pro patamar econômico atual. Então, ninguém perdeu dinheiro, digamos assim. O que foi feito é que houve um balanceamento desses mining drills antigos com a lógica econômica atual da venda atual de claim stakes. Tá. Ok, ok. E você sabe se os claim stakes que existem, eles vão ser todos transformados em nível 1? Não, Ou... todos são do seu respectivo nível. Cada nível ele permite você ter mais slots. Então, tipo assim, um claim stake tier 5, tu pode ter muito mais mining drill do que um de nível 1, entendeu? É mais ou menos essa a Sim. diferença entre eles. Eu tava perguntando sobre as outras estruturas porque você precisa das outras estruturas para produzir coisas diferentes, né? Pra rodar o claim Então, stake, pra ter fazenda, enfim, você vai precisar fazer toda uma isso. arquitetura planetária pra sua operação funcionar. E você vai precisar usar o seu Council Rank para ter acesso a usar o Claim Stake também. Perfeito. Uhum. E vamos lá, peraí, qual é a próxima pergunta? O Baldo Castro fez uma pergunta interessante. Eu posso Isso. colocar mining drills e power plants em claim stakes de outra pessoa? Ou só se eu for o dono? Baldaz, eu não sei se inicialmente você vai poder fazer isso, mas a gente está criando a plataforma, a Player Profile e a DAC Platform, que permite que você dê autorização para outros jogadores usarem os seus assets dentro do jogo. Então é possível que você possa usar essa plataforma para fazer um acordo com as pessoas, e daí você pode emprestar o seu Power Plant, seu Claim Stake para a pessoa, e ela te paga uma contrapartida, ou vocês estipulam como isso vai funcionar, usando esse sistema para criar um aluguel. Eu tenho uma dúvida, Zé, que eu não sei se é possível você explanar alguma coisa a respeito, mas nesse caso em que a gente tenha, vamos supor, na Zona Média, né? Temos ali num planeta, existe uma limitação para tiers acima de 1, né? De 2 para cima vai ter uma limitação, de acordo com o manual do Sage, e o tier 1 é ilimitado. Então vamos supor que ali num determinado planeta a gente tenha, sei lá, fazer uma conta pequena aqui, 100 players que tem lá uma claim stake. Quando vier um ataque que for ao planeta, o jogador que está atacando ele vai poder escolher, ou será uma força conjunta dos 100 que vão defender? Eu não Talvez tenho você não possa certeza. falar, né? Não vou te dar certeza, mas a minha intuição diz que é uma força conjunta. Todos vão ser somados e você vai começar a bater no planeta ou começar a quebrar a parte dos claim stakes do planeta. Entendeu? Pelo que tá no manual, tipo, quando começa a batalha, você tem 5 minutos para pessoa dizer que quer participar, tanto para atacar quanto para defender, e esse tempo reseta quando entra alguém. Então, talvez ele já considere esse 100 ali, e daí para essa pessoa poder aguardar esses 5 minutos. Não seria isso? Sim, realmente tem essa parte, né? É porque assim, quando a gente pensa numa estrutura do 6, que é uma coisa mais minimalista, né? Você está vendo o planeta. Mas na Unreal, por exemplo, você vai ver o quê? Você vai ver o solo. Então, assim, eu fiz a pergunta para ter mais ou menos uma ideia, né? Na Unreal, eu já imagino que você esteja localizado e aquilo ali vai ser Exato. direcionado, Na Unreal é outra lógica, a gente né? ainda nem começou porque isso daí já é uma coisa muito Sim. na frente. Mas eu imagino que vai ser algo mais assim nessa linha que você tá pensando mesmo, Mouse. Eu comentei isso por conta da mecânica, né? Assim, muita coisa vocês comentam, né, que vai ser a mesma mecânica ou a mesma lógica, né? Mas nesse caso, nesse exemplo, eu acredito que não, né? Porque aí não faz muito sentido, né? Eu estaciono uma nave ali, estou atacando o planeta inteiro,
né? Não faz muito sentido. Já no Sage, né, por conta de ser mais simples, né, por assim dizer, porque eu vou rodar o planeta, vou olhar ali um pedacinho que tem uma clã, eu vou atacar aquela. Aí isso ficaria realmente um pouco mais fora de contexto, né? Assim, para aplicação, né, um mobile da vida, né? Mas tudo bem, vamos aguardar Já para fica ver. mais complexo. Estão me ouvindo, pessoal? Posso perguntar? Manda ver. Pode sim. Boa noite, Zé. Boa noite, todo mundo. Só uma pergunta, Zé, que eu queria entender como que vai funcionar os vários lançamentos que você comentou que vai ter ao longo do ano, se eles se vão rolar em paralelo, por exemplo. O V0 é considerado um teste, então ele vai se manter uns meses, aí a V1 vai entrar em teste, a V0 vai ser oficial. Eu queria entender como é que vai ser esses vários lançamentos ao longo do ano. Eles vão ser incorporados uns aos outros. Por exemplo, quando a gente tiver o mining, você vai poder continuar andando, entendeu? No Sage. Então, só vai ser adicionado esse novo conteúdo e o foco desse teste vai ser o sistema de mineração. Então, você tem que pensar nisso, é como se fosse adicionando camadas ao jogo, entendeu? Camada de complexidade. Igual na Showroom, que a gente começou sem nada. Aí depois você podia summonar as naves. Agora já tem lutando contra a inteligência artificial do jogo, etc. E aí as coisas vão progredindo, entendeu? Mas seria correto pensar que a gente vai ter um ambiente de teste e outro valendo, existindo em paralelo, Eu acho que ou não. vai ser um Eu ou acho vai que ser o não. outro? Vai ser um, vai ser o outro. Com certeza. O Baldu fez mais uma pergunta ali interessante, que é a respeito do Sage 24. Tipo, se vai ser 24 por 7, tipo, 24 horas por 7 dias da semana. E daí, no caso, se, por exemplo, o jogador se deslogou ali, saiu, querendo ou não, a gente dorme, né? Vai que alguém nesse momento ataque e tal, como é que funciona? Tem algum tipo de forma pra gente prevenir? Ou você saiu, deslogou ali assim, vai ficar lá exposto, se alguém vier atacar, se dane. Negativo, o jogo não para nunca. Você não desloga, as suas naves não deslogam do jogo. Elas estão sempre lá. As naves que você tem capacidade de colocar dentro do jogo. O que acontece é o seguinte, você pode deixar elas, por exemplo, estacionadas dentro de uma estação espacial, por exemplo, na zona sem risco. Ou você deixar elas em modo de defesa, em um planeta que você queira defender junto com a sua guilda, etc. Ela vai ficar patrulhando e fazendo a defesa desse planeta até que acabe o combustível ou ela seja destruída, enfim. Sage nunca dorme. Morre não, A Zé. gente vai dormir porque quer. Exatamente, tá dormindo porque quer, mano. Dormir não dá XP, né? Como a gente sempre diz. Dormindo já não deve ser. Tem uma página no Instagram que fala isso. Para adicionar na resposta do Zesk, os claim stakes, eles também têm defesa. Você tem que comprar elas e fazer o upgrade. Mas também tem. Perfeito. Isso. Haja dinheiro, E hein? consome energia, consome combustível, Aí consome... você vai ter que fazer escolhas, tipo, cara, meu claim stake, eu vou focar só em produção. Aí tu deixa ele lá, tudo produção e só energia. Aí tu vai dormir, não tem ninguém protegendo, destrói tudo. Aqui vai ter que ser tipo aquele jogo Rage lá que o pessoal caça um monte de item, guarda, daí quando vai todo mundo dormir, vem alguém invade, catar com uma bomba e rouba todos os itens. Tipo isso. Ai, Jesus. Mas tem. Não para as naves. Quer dizer, para as naves, aparentemente tem auto-repair. Algumas naves têm auto-repair. Foi o que eu escutei na última fofoca que teve lá no negócio. Mas por claim stake, tem um dos buildings que faz o repair automático. Você tem que ter repair kit suficiente e ter uma power plant que está funcionando. Se você tiver um módulo instalado que faça esse serviço, ele vai começar a se reparar se você tiver os ingredientes para fazer isso, com certeza. Eu acredito que os crew members também, nesse sentido, eles vão ser utilizados, né?
Com certeza, Que tem aí, crew members que são especializados só nisso. então, na hora que você tiver offline também, eles vão estar lá no modo robô deles. Eles que lutem pelo seu sono. Exatamente. Ô Zesk, eu vou fazer uma pergunta em relação ao Ultima Core, é, que eu achei bem interessante, né? Ali o Punab, ele acaba vestindo uma armadura, né? Que vai proporcionar a ele uma agilidade, etc e tal. Isso a gente também pode esperar como uma possibilidade de craft, ou seja, a gente também construir equipamentos que vão dar agilidade ao personagem. Com certeza. Com Ah, certeza. posso botar um Stur dentro de uma armadura? Ah, eu já não sei se. Como é que o Sul se sentiria sobre isso, né? Você quer Mas. andar com um bloco de ferro? O que é isso? Ué, eu vou ser aquele Stur gordão, aquele gordão, Parrudo. pesadão. Pô, eu vou querer uma armadura que vai me deixar assim, ágil igual o Punab, porra. Olha só, quando você se refere a seres cibernéticos dentro do jogo, a maior diferença é que um orgânico ele não pode trocar as pernas, o cibernético pode. Sim, mas eu quero duas peles. Sim, você troca a sua pele Não, eu quero o por uma outro, uai. armadura. Não, vou botar uma por fora, uai. Se os outros ficam com uma armadura fora e o cara lá preservado lá dentro, por que que eu vou ficar me expondo logo direto? Porque você como cibernético, você não precisa. Quem disse? Eu quero. Eles Vamos morrem. arranjar um trabalho, porra. Os seres cibernéticos, eles morrem também. Não é? Isso, Deixa eu dar um spoilerzinho. Deixa eu dar um Zé. spoilerzinho. Vai. Spoiler. O Zesk não vai deixar, então não fica chateado comigo não, Zesk. Eu consegui, assim, magicamente, pedindo, implorando aí para uma comunidade que fez uma parceria aí com o pessoal da Star Atlas aí, o Ustor, que é o gordinho, não sei o que, bababá. E ele realmente, se você for para a parte de design dele, ele não tem armadura nenhuma. E tem essas questões de armadura, tem até uns desenhos, entre outras coisas, se você analisa fotos que foram publicadas pelo Star Atlas e o que foi cedido do Star Atlas para os caras fazerem aí uma campanha, blá blá blá, você percebe, fica claro que o Ustor ele vai ter uma armadura. É assim, tanto que ele tem roupa, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Então, posso te afirmar, Médio, vai ter armadura. Senão, não faz nenhum sentido do que eles já fizeram até hoje. Ó, a única Vai ser tipo o Homem de Ferro entrando na Hulkbuster. É tipo isso. Então, aqui eles são seres sencientes, eles podem. Eu não sei, né, o nível, né? Que nem quando na lore, quando a mulher do. Ah, esqueci o nome agora, deu um branco. Ela morre lá, ele leva a matriz dela, né? Ozia. Isso, Ozia. Obrigado. Então, eles podem ter um sistema de backup, mas eu acho que acaba que meio que se reinicia, né? Você meio que começa do zero quando você morre como um Ustor. Não sei se é isso exatamente. Eu vou estar aqui para bater sobre a fé dos Ustors no grande Data Core, que usa as ondas quânticas do universo Nossa senhora. para fazer um Ustor reencarnar. Não, mas eu tô muito interessado na lore por trás de todos os Ustors e o formato que eles foram reiniciados dentro da galáxia, né? Por conta das movimentações de guerra que aconteceram dentro na galáxia como um todo, né, que fizeram com que esses seres ascensionados se tornassem seres sencientes. Pelo que eu entendi de tudo que eu li até hoje, foi isso. Eles eram seres que basicamente ascensionários, eles já foram orgânicos em algum momento da história da galáxia, e eles estavam ali né, seguindo um fluxo quântico deles lá e de repente eles se viram precisando voltar para um corpo humanoide, né, novamente, alguma coisa nesse sentido. Ou posso estar viajando muito de ter lido isso em algum lugar.
Vamos mais Uma simples, última mal. pergunta. O Data tá nascendo pela terceira vez no Star Trek, Eu tô na assistindo. série do Picard. Até bicho. Puta, que merda! Deixa o cara morrer em paz. Nossa! ele é um robô, ele não pode morrer. Pega Ô, o drive Sesc, dele. Uma Fala, última Sesc. pergunta da minha desculpa. parte. Tipo assim, estava escrito que nós vamos poder criar naves e veículos e etc. A minha pergunta é, como comunidade, nós vamos poder criar literalmente, dar um design ou algo assim, e esse design ser trazido para dentro do jogo, ou somente como jogadores poder recriar naves que o Star Atlas já definiu. Por exemplo, nós vamos poder só montar uma R6, uma F4, esse tipo de coisa, ou vamos, como designs externos, criar uma nave e, sei lá, passar para a comunidade e dizer, ó, vocês vão aceitar isso aqui dentro do jogo ou não. Você pode fazer isso sim através da DAO. A priori, você só vai poder fazer naves que são dentro do jogo. Mas nada impede você de passar um design para a DAO e a DAO falar, não, a gente quer que essa nave agora faça parte do jogo. Daí você vai ser capaz de construir ela dentro do jogo. A DAO é soberana nesse aspecto e vocês podem usar elas para fazer esse tipo de atividade. Opinar mesmo. Hein, César? Uhum. Mas só voltando na viagem que eu tive ali. Eu realmente vi isso em algum lugar ou eu imaginei tudo isso? Sobre os roosters. Cara, então, você viu parte disso em algum lugar, sim. Parte eu acho que você sonhou, Não sei. mas mas a história dos Ustos é uma das histórias mais legais dos Star Atlas. Opa! E vão ter que esperar um pouquinho pra descobrir. Então eu tô sonhando no caminho certo. Não vou dar spoilers. O problema é tu saber qual das partes que você acertou e qual que tu sonhou, né? Eu não Exatamente. sei, cara. Eu não lembro. Já li tanta coisa, agora eu já tô meio defasado. A cabeça já não tá dando certo. Ô, Malvis, deixa eu perguntar aqui, desculpa. Vocês deram um tempo pro Zé para ele falar o que ele quer no início ou a Sim, gente vai ser assim antes dele ir embora? ele teve uma No introdução início? na onde Então tá bom. ele evitou que ele pegasse fogo espontaneamente pelos senhores aqui. Então tá bom. Depois eu escuto. Ô Zé, que estão me ouvindo? É que Sim. eu vou apertar aqui pra falar, tá uma porcaria. Desculpa. Zé, eu percebi, assim, que eu sou o cara que gosta muito de naves, acho que você já percebeu isso, que teve bastante alteração em design, né? Na Caligo, por exemplo, os propulsores da Caligo foram alterados segundo as últimas imagens que postaram. Aquela, acho que é a R6, salvo engano, também os propulsores foram alterados se você pegar ela, por exemplo, no hangar e comparar as últimas versões que tem dessas imagens, né? A minha dúvida ponto número 1, essas novas versões são que vão vigorar mesmo e é o que a gente vai ter, vão ser atualizadas, ou isso daí são tipo módulos que trocaram o módulo de propulsão da Caligo propositalmente para a gente ficar de olho nessas alterações novas aí. Sim, muita coisa mudou. E o que está sendo feito é um trabalho de compactuação das naves entre elas. Porque, inicialmente, essas naves foram criadas por artistas. E agora tem a galera que realmente trabalha com design de nave, com game design, etc. E eles estão padronizando e analisando nave por nave dentro do jogo e compatibilizando elas com meta de status, de capacidade, de velocidade, de poder de fogo, enfim. É como se elas estivessem, cada uma delas sendo rediscutida e profissionalizada para fazer parte do jogo do Star Atlas. Então você vai ver sim algumas mudanças para tornar tudo mais realista e mais balanceado dentro do jogo. E o Compatível, design de certo agora modo. está refletindo isso. Com uma certa compatibilidade, né? Exato, exato. Hoje eu vi uma análise bem interessante, assim, Legal, obrigado mesmo. Nada que isso. eu vi um vídeo interessante, assim, onde falava sobre o Harley Davidson, né?
que ela não ganha tanto com as motos, mas sim com os acessórios. Eu acho que tá aí o mesmo caminho que o Star Atlas pode ou vai seguir. É, e aí, episódios que a gente vai ver no futuro. Mas a ideia é realmente tornar as naves bem realistas e o mais lógicas possíveis. Então, por exemplo, todas as naves médias, elas têm que estar num range de tamanho certo. Tem que ter cômodos de tamanho certo. Tem que ter uma lógica própria de cada uma das empresas diferentes que fazem as O naves. design, né? Então, tá indo muito detalhe, nave por nave, frame por frame, pixel por pixel. Tá sendo analisado por um time de especialistas para fazer a parada ser a mais perfeita possível. Então é por isso que vocês estão vendo essas mudanças. Show. Galera, minha garganta já tá nas últimas, porque tô aqui com a garganta ruim aí, como fica respondendo muita pergunta, ela já tá bem detonada. Então, vamos só para as últimas perguntas pra gente poder fechar por hoje, por favor. Deixa eu fazer uma. Pode Eu mandar. quero vender Blood One dentro do Star Atlas. Vou poder craftar? Vai. Oh. Thank you. É só estruturar bem a NFT, né? Vocês vão ter surpresas sobre isso no futuro. Eu quero fazer uma bebida, né, turbinada lá para Olha aí poder o aumentar lá o Carmona. O clássico do Bounty Bar, né? É, o ué. Blood One. O Carmona tá agindo nas sombras aí enquanto a gente. É canon na lore, esse drink. Eu tenho um, comprei um. Ô Zeski, voltando à última que eu participei, pelo menos, a respeito dos veículos, acharam uma boa utilização que vai fazer eles valer mais a pena do que uma nave dentro de um planeta? Ou por enquanto ainda é só mais um item de colecionador, por assim dizer? Não, os veículos eles vão ser, por exemplo, o Roadhog, eles são como se fossem naves, entendeu? Às vezes uma nave maior pode ter módulos como drones, etc, para fazer coisas menores. Mas todas essas naves que a gente lançou agora, elas são úteis e excelentes ou boas em determinadas áreas dentro do jogo. Então, por exemplo, o Roadhog em certos terrenos de exploração, por exemplo, se você precisa pegar uma trilha, ou ir pro fundo do oceano, alguma coisa assim, ele vai ser bom. Ou melhor do que outras naves, entendeu? Só pra dando a título de exemplo. Mas todo mundo vai ter uma utilidade dentro do jogo, com certeza. Então eu creio que é isso, galera. Vamos liberar a garganta do Zesk aí. Não castiguem os seus bonequinhos de voodoo, tá? Deixa guardado por enquanto. Por favor, até o final do mês, dá uma segurada aí. O negócio já tá Só feio pra- aqui. Se vier voodoo ainda, ele lascou tudo. Só para fechar, galerinha, tem previsão, Zesk, da próxima versão do showroom? Tem previsão de quando vai ser liberada? É o próximo lançamento depois do Sage. Então, tipo assim, nos meses que depois de agora, assim, depois desse já é o próximo lançamento vai ser a próxima versão do showroom. Vocês pararam de fazer o Forte Six pra ter aquele carnaval todo, aquela coisa. Pelo menos a gente tinha uma ideia de quando ia acontecer certas coisas. Pois é, essa nova quest social que eu tava falando que vai ter agora, ela vai dar pra vocês uma boa visão de quando vão ser os próximos lançamentos. A gente quer fazer, justamente lançamentos ao longo do ano pra sempre ter coisa nova a cada X período de tempo, entendeu? Pra Sim. não ter que ficar esperando muito pro próximo lançamento. Então isso vai ser muito mais ordenado e habitual O pessoal de do agora em marketing diante. agradece. Só para entender, essa quest social vai ser dentro do Sage, isso? Ela vai ter interações com o Sage e com Vai outras ter. coisas também. Então não é específica do Sage, pode ser, tem a ver com o Twitter, com o resto da Isso. comunidade toda do Star Atlas, isso? Sim, dentre outras coisas, sim. Engloba toda a comunidade do Star Atlas, basicamente. Perfeito. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença, Zesk. Até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado por me ouvirem mais uma vez. Uma boa noite pra vocês. Espero ter contribuído. Segurei as pontas que tá chegando. Daqui a pouco a gente 26 lança. dias, tá? Agradecemos. 26 dias ainda. Exatamente. Menos até. Valeu, gente. Obrigado, Zé. Abração, boa Abraço, noite. Zé. Tchau. Tudo de bom. Senhores.
É aquela coisa, a gente sempre está próximo. 4-6. A margem de Agora, erro. vamos falar mal do Zé. Para de gravar que agora a gente vai reclamar. Vou deixar gravando ainda. Vou lançar lá tudo. Mas agora pelo menos Cadê? a gente tem uma noção de quanto tempo eles esperam que o DevNet dure, né? Até o V0 ser lançado. Isso. Então você tem, vamos dizer assim, meio de abril, por exemplo, meio de maio, meio de junho. Aí você já tem 2 meses. Então provavelmente ali para setembro, outubro, que é quando razoavelmente se espera que o V0 vai sair. O que já acaba de dizer, né, que já que estão apontando para o Breakpoint, quer dizer que Isso. ele já tem o funding já além de setembro. Então estamos assegurados até depois de setembro. E outra, eu acredito que eles, da mesma forma que eles fizeram nos outros Breaking Points, eles vão segurar muitos lançamentos importantes e assim para questão de divulgação do game e conseguir um público novo, né? Basicamente dobrar a meta deles ali assim neste momento. Então assim, provavelmente modificações e implementações agressivas para o showroom e até mesmo módulos novos para o Sage, a gente pode esperar para esse período, entre outras coisas também, né? Dia 30 de outubro a 4 de novembro, o Breakpoint. Sim. Vai acontecer muita coisa lá. E assim, até interessante ver que a equipe vai estar lá, que o Zesk tá animado o suficiente para ir para lá. Uhum. Significa que tem, no mínimo, aí para até janeiro do ano que vem, tem dinheiro no caixa e muita entrega. Sim. Se o trem tivesse, se a barca tivesse afundando, o Zesk não ia pro Breakpoint de jeito nenhum. Ainda Gastar mais do 5 mil bolso reais dele. só de avião. Ainda mais do próprio bolso, né? Fiquei 5 mil feliz reais ida e volta, que cara. ele deu as dicas Ele ali acredita pra no gente. negócio. Porque antes eu tava achando que ela seria algum específico para você ter que ir até lá e encontrar. Mas se ela vai aparecer aleatoriamente na sua frente, então isso torna a jogabilidade mais independente de você ter que sair explorando e tal. É Sim. mais de você realmente jogar e aproveitar o jogo. Isso eu gostei. Na live anterior que nós tivemos com o Zesk, nós especulamos um pouco em relação a isso. Então, assim, o que dá a entender, né, o direcionamento que a gente consegue fazer através da especulação é que, além de ela aparecer aleatoriamente, para ela aparecer aleatoriamente, tem muitos easter eggs, muitas coisas que você vai precisar estar cumprindo, digamos assim, da lore, para que essa chance esteja disponível para você, não é? Então, e ela não vai ser fácil de ser conquistada, assim, né? Eu vou ali, eu rolo, clico um botãozinho e ver o percentual de ela cair para mim. Eu acho que não vai ser bem assim, não. Não sei se vai precisar realmente trocar uns tiros, né? Tá com cara de estar trabalhando naquela teoria do navio fantasma, que você tem que começar a encontrar uns itens, e quanto mais, tipo assim, item A, mais item B, mais item C, sabe? Você vai aumentando a possibilidade de você ver a nave. Se você vai conseguir engajar com ela, quem sabe, né? Pois é. Eu acho que vai ser aquele velho trabalho em equipe, né? Não vai ser uma. Imagina, uma pessoa lá com uma nave pequena conseguir pegar um prêmio aleatório desse, assim, é meio esquisito, né? É a mesma nave para todo mundo, então não vai ter muita diferença nesse sentido, não. Não, no DevNet sim, mas eu acho que se demorar 2 meses, eles não vão dar uma nave grande assim em 2 meses, né? Talvez seja até depois do DevNet já. Não, cara, é a campanha. Então, assim, porque se você começar, primeiro que você vai ter a nave que você está tendo vai ser resetada. Então a gente não sabe se os itens, por exemplo, que itens que são temporários, né? Isso. Que itens que vão para sua carteira mesmo. Provavelmente, E já assim, falar, 90% vai ser resetado. Esses sim, itenzinhos. mas provavelmente vão ter uns colecionáveis, umas Aham. coisas assim, que você termina ficando mesmo. Uhum. Mas como falaram que
prêmio é o tank ship, então, assim, a menos que ninguém encontre o tank ship, sabe? Uhum. Ele vai ser. Ou vou fazer uma coisa pior ainda. O cara só descobre que ele tem o tank ship quando o testnet acaba. Ou ele vai ser o evento final da testnet, da devnet no caso. Do nada ele aparece lá num evento, tipo quando aparece um dragão, um evento num MMORPG, alguma coisa Nossa. assim, que todo mundo sai no palco o negócio lá num lugar específico e junta todos os jogadores num canto só. E aí trava o servidor. Eu faria Isso vai ser algo engraçado. assim. Eu faria algo nesse sentido. Todo mundo junto no mesmo lugar lá, se batendo, que vence quem ficar por último vivo. Virar um- É, pela experiência de Eve, o máximo que conseguiram enfiar num sistema só são 3 mil jogadores ao mesmo tempo, com umas naves absurdas. Não foram 4.000 e Então, pouco? assim, olha, porque a última vez que eu vi, pode ser pode ser que tenha sido mais agora, mas é porque os milhões de dólares que queimaram numa batalha só pode ter mudado. Então, assim, eu não tô mais acompanhando o que dá gatilho. Sim, É, mas tem que lembrar que provavelmente a gente vai ter uns momentos assim também. com certeza, porque numa escala de, vamos supor, né, 100 mil jogadores ali, é muito fácil reunir 4, 5 mil num canto específico com algum evento. Sim. Então, Mas agora, aquela ideia que a gente tinha de que para setembro, por exemplo, a gente já ia ver um V1 já rodando, já foi, né? Então eu a acho gente que é vai ver o jogo para V0. outubro mesmo. O V0 a gente vai ver para outubro. O V1 provavelmente a gente vai ver ali perto do halving da Bitcoin em 2024. É, Tanto que V2 ou V3 provavelmente vai ser no alto do bull market. Mas, do sentido de investimento, pelo menos a gente sabe que o Crew eles vão lançar antes. Então, provavelmente pro final do ano, o Crew já foi lançado, a gente não vai morrer com preço de bull market. pois é. E a gente tá aqui agora, né, no pior momento possível. Sim. Tá todo mundo fazendo reuniãozinha no fundo do poço com uma fogueirinha. Bem isso. Não, não pode acender o sapato. No- A questão é assim que eu fico um pouquinho confuso. A gente já falou várias vezes sobre tripulação, mas imagina, eu tenho uma escala. É lógico que a tripulação da maior nave vai ser mantida, ou cada uma das naves que a gente tem uma tripulação específica, né? A não ser que seja de um lugar só, aí não faz sentido. Você é o piloto e acabou. Mas eu fico pensando assim, né? Pessoas que têm aquelas naves gigantes, várias naves grandes, né? Que tem tripulações de 50 pessoas, 40 e tudo mais. Se ele vai ter tantas tripulações disponíveis, imagina coordenar tudo isso, que loucura. Ele comprou. Bom, como não tiraram um snapshot ainda dos assets, provavelmente se ele segurar a nave até o snapshot, vai ter. Sim, eu não sei como vai ser Se não me engano, drop esse negócio. não tem. Deixa eu olhar aqui. Não tem ainda nave com. Tipo assim, as maiores naves. Não, a Commander provavelmente tem. Não, a Titan tem, mas, por exemplo, a Commander, a, a, a Three Arrow, por exemplo, não, ó, a Three Arrow tem 2, 6, 14, 20, 30, 38, 40, 47 crew. Uhum. Então, assim, tá ali. As maiores estão ali nos 50, mas até Large, por exemplo, só tem 5, São, sabe? são menos. É uma variação, mas mesmo assim, né? Imagina, eu tenho várias lards, e aí? Bom, se você tem as Large, você tem o dinheiro para pagar pelo crew. Não, isso é ok, né? Eu falo assim, eu falo em termos de, eu recebi esse drop de vários crews aí e tudo mais, só que como eu coordeno tanta coisa, entendeu? Uma dúvida, a nave não vai poder sair da estação sem que tenha todos os membros dentro, né? Tipo assim, se Aparentemente. ela tem vaga para 47 trabalhador, vai ter que ter os 47 dentro, seja entre jogador ou não, mas tem que ter todos dentro para ela poder sair, né? Não vai poder deixar
metade lá na estação e sair com metade para fazer uma expedição. Não, eu acho que vai ter sim. Não, Alguns lores eles acabam é, falando disso, que a nave você conseguiria estar pilotando, mas sem capacidade. Ah, eu tenho piloto, copiloto, mas eu não tenho um atirador, né? Ou não tenho um é, engenheiro ali, ou alguém que vai trabalhar na parte do hangar. Então aí você teria, você pode, eu acho que até fazer isso, mas você teria partes da sua nave onde elas seriam inoperantes, é isso aí. funções Que é específicas. isso é isso que acontece no Star Trek, no jogo do Star Trek. Isso. Se você não tem o crew necessário, a sua nave ou fica mais forte e funciona as torretas automáticas, digamos ali, mas o que é uma bosta, não tem precisão nenhuma, Sim. ou você coloca. Então, boa parte do jogo do Star Trek eu joguei pouco tempo, mas eu achei muito bom o jogo, assim, bem simples, mas muito bom em termos de gráfico, pela premissa e a jogabilidade principalmente. Os cenários eram lindos também. É, Eu jogo desde o Alpha. Não, eu joguei faz muito tempo. Nossa, eu nem lembro que ano que foi que eu joguei Sim, bastante. eu É, jogo desde o Alpha. eu jogo Star Trek desde o Orion Pirates, de 2000. Eu tenho É. esse CD até hoje, guardado, de coleção. Mas, de toda Não, forma, peraí. Ah, tá. é, Eu é tô falando do Star diferente. Trek Online. Não, então, a Star Trek Online evoluiu aquilo lá que era antes. Graças a Deus, Senhor. Nossa. Graças a Deus. Mas assim, dentro dessa premissa do Star Trek, você gasta muito mais recurso e tempo Sim. para transformar os seus crew members em uma coisa útil e funcional do que com o resto, com a nave. A nave é de Porra. menos. Nossa, Sim. como eu odiava. Tinha vezes que eu ficava horas na estação só para conseguir dar um upgrade no meu crew member, fazer com que ele conseguisse habilidade tal, aí dava errado, às vezes tinha que começar tudo de novo. Sim. Então, ó, pro pessoal que tá meio voando ainda, o que vai acontecer mais ou menos é o seguinte: o seu crew member, ele não evolui só jogando. Você pode mandar ele para Star Atlas University e Isso. pagar por uma habilidade ou por uma skill que ele não tem ainda. Então, prepara o dinheiro porque tá vindo. Mas o que provavelmente vai acontecer, pelo menos nos jogos de RPG que acontece, quando você pede pra. Eu joguei um jogo por 7 anos, que era o último online. Você até podia aprender uma skill, mas você não era Grandmaster da skill. Você era como, sei lá, você tem lá 10 níveis. Você só podia treinar até o nível 6. Dali para frente você só ganharia XP para poder subir os níveis trabalhando e fazendo aquela atividade. Por exemplo, um mago, você não Sim, sim. conseguia treinar para Grandmaster um mago, né? Você treinava ele para mago, 60%, então 40% das vezes você ia errar, 60% das vezes você ia acertar e ia gastar, tipo, que nesse jogo você não jogava magia, né? Para você jogar magia você tinha que ter elementos, né? Então você gastava elemento pra caramba pra poder fazer as magias. Pra você ir, toda vez que você ia fazendo magia, você subia 0,001% das coisas. Então, para chegar a Grandmaster era bem difícil. Ó, Então, eu acredito que vai acontecer do mesmo jeito. eu joguei no bate-papo aqui da live, é, um videozinho do jogo do Star Trek, né, do online. Assim, a gente vai ficar muito próximo disso, é lógico que vai melhorar muito em termos gráficos e tudo mais, né? A qualidade vai ser outra coisa, mas a nossa evolução vai ser para esse sentido, né? Desse tipo de jogabilidade e complexidade, porque, cara, eu vejo com muita complexidade, eu não consegui jogar todos os níveis de craft que essa porra desse jogo tinha, porque era muito difícil. Sim. Era muita camada de crafting. E assim, você tinha que pegar as skills, né, para isso, a universidade em si, né? Porque tinha lá as estações especiais, você fazia parte de aprendizado. Nossa senhora. Viu? Uma coisa boa é que, como nós estamos no início, nem todas as mecânicas vão estar implementadas. Isso, Então, nós vamos estar pegando as coisas aos poucos conforme elas forem lançadas. Porque exato. o cara que entra, por exemplo, daqui uns 4 anos com o jogo rodando,
Cara, pra ele aprender a jogar, ele vai penar, cara. Ele vai penar muito. E Daqui a uns 8 anos, né? Você quis dizer, eu acho. Foi É, que isso. seja, né? Daqui a 4 anos do jogo já funcionando. é Vamos isso, dizer. isso melhorou. Daqui a 4 anos no V0 que a gente vai. Nossa! Vamos chegar no V1, né? Daqui 4 anos. Ai, meu Deus. Geração, né? Não, mas outra coisa, né? Uma jogada importante do próprio Star Atlas, não é à toa que eles têm uma equipe de história muito grande, né, dessa parte de lore, é, é exatamente isso. Essas pessoas mais lá pra frente e tudo mais, elas não vão estar tão cientes da lore como um todo. Elas não vão ter vivido a lore como um todo. Então, o Star Atlas vai estar muito envolto desses easter eggs e tudo mais que eles vivem querendo fazer e tudo mais, né? Então, assim, nós vamos ter vivido a história, a gente vai ter esquecido de certas coisas também, porque, cara, já tem mais de 2 anos aí, né, nessa brincadeira. Então, é muita coisa, que nem eu já tendo viagem aleatória sobre histórias, né, que minha cabeça acaba desenvolvendo melhor uma história ali e já não é mais a realidade do próprio jogo. Então, assim, quando a gente tiver a jogabilidade, as lores, elas serão a parte mais importante no sentido de guiar a gente às respostas e às missões corretas. E isso vai ter uma sequência, né? Por mais que mude, agora deu um reset aqui, mudou o universo da coisa e vai para tal premissa nova. Mas aquilo que Sim. passou não vai deixar de existir. Tanto é que a história da convergência e tudo mais, ela é fluida. Ela só aconteceu no passado e a gente vai descobrir muita podridão e tudo mais que o Zesk falou desses períodos e as consequências disso para trás, né? Que nem os comic books que estão saindo agora, eles também eles remetem a uma história anterior. Então, assim, a gente vai acabar lidando com muitas camadas de tempo, né? Tem essas histórias aqui no Discord, Malvisou ou não? Cara, as últimas eu não coloquei. Porque depois que eles passaram a colocar traduzido no chat, no site, eu passei a não colocar aqui. É que nem, deixa eu ver aqui uma coisa, rapidinho. Só eu comecei a compilar. Se vocês forem em histórias já contadas, lá na categoria do Star Atlas, eu comecei a colocar várias histórias, compilar algumas coisas, né, as crônicas. Então não foram todas, estava dando bastante trabalho, agora realmente estou muito sem tempo, mas tudo que eu pude catalogar ao longo de um tempo específico, tá lá, tem muita coisa escrita. Se vocês forem ler, porque eu separei, ó, coloquei scan, o En e Iago, né? Eu coloquei as histórias do En e Iago separadamente. Eu coloquei aqui as histórias em quadrinhos também, eu coloquei as imagens ali, eu fui fazendo um compilado de coisas e fui traduzindo. Na época que eu traduzi tudo que lançava, né? Aí depois começaram a lançar, eu não coloquei mais aqui, mas eu tenho que atualizar aqui. Faltou as duas últimas. Aí eu coloquei algumas historinhas que foram surgindo nas crônicas, lições acadêmicas, eu estou compilando elas em termos de número, né? Eu tenho a 0, a 5, a 10, a 11, a 77, a 83. Eu fui tentando deixar numa ordem cronológica. Eu coloquei a Odete, né? A montra de Oxir, né? Ué, eu tinha outra. Eu tenho que colocar vários fragmentos ainda que eu fui encontrando. Mas assim, o que que eu tive que fazer? Eu teve uma vez que eu quase travei meu navegador aqui, que eu simplesmente peguei todas essas histórias, é, literalmente eu abri basicamente todos os artigos que saíram do Star Atlas até hoje, e aí eu fui compilando todas essas histórias. Então eu peguei de trás para frente o primeiro e fui abrindo eles e fui jogando. Deixa eu ver o que você está transmitindo aqui, que eu estava lá no chat, lá embaixo, pô. O modelo do Sturpa. Não, para mostrar pro Med. Ô Med, olha a minha tela aí. Sim. Tá invertido aqui, peraí. Aí eu acabei assim, comecei a compilar. Tem várias coisas que eu tenho que colocar ali, porque eu estava compilando e traduzindo.
né? Então eu traduzia, colocava ali a informação, as imagens. Então, cara, tem muita história, muita coisa no próprio site do Star Atlas. Aquelas informaçõezinhas bestas que tem, ou até mesmo naquele site interativo do Star Atlas que você vai entrando na galáxia, assim, lá tem várias informações palpáveis que não se falam em lugar nenhum, mas elas estão ali, né? Algumas concepções dos artistas também te dá algumas histórias. O próprio showroom entrega algumas histórias também. Então, eu acabei indo desenvolvendo naquele formato, mas realmente eu não consegui dar continuidade. Ultimamente está realmente faltando um tempinho aí. Falando em tempo, eu tenho que ir já também. Imagina botar esse cara aí É. pra correr, ô Kakeb. Ele tem. É que eu parte de movimento eu não manjo, mas essas setas aqui pra cima, aqui, ó. É que quer dizer que ele já tá todo modelado para poder. Articulado para poder movimentar. Certeza Eu que não ele vai manjo levar um de. tombo de cara com esse pano na frente dele aí atrás, ele vai pisar nesse Ah, certeza aí, Mas ó. isso aí não tem Certeza. problema não. Ó. Já viu o valor dessa roupinha? Nossa senhora. Não vi, não. Ó, quer ver? Eu tô brincando. Tem o pôster, né? O pôster desse cara é caro pra burro. Cara. É caro. Quer ver? Ó, como é que ele é Pôster gordinho. não rende dinheiro. Ah, sei. É só pros Já viciados rendeu, né? mesmo. Já rendeu. Já rendeu. Ó. Esse é ele gordinho aí, ó. Ele gordinho. Eu fiz a pergunta pra ele porque isso me chamou a atenção, né? Assim, eles estão colocando elementos na lore, no core ali, que dá pra gente ficar especulando, né? Sim. Eu falei, porra, se o Funai pode, eu também vou querer. E fiz assim, a pergunta de propósito, né? Porque assim, um estudo, óbvio, eu entendi o que o Brido falou, né? Perfeito. Eu posso evoluir o meu corpo mecânico, né? Mas, pô, será que eu posso ter dois? Porque eu posso evoluir o meu e ter uma armadura. Entendeu? Então, teoricamente, sim. De acordo com o pessoal do Isaac Asimov e dos robôs ganham vida corrente de pensamento, você tem dois tipos de inteligências mecânicas. Uma é aquela que se identifica com o parâmetro humano, então ela vai manter 2 braços, 2 pernas. Sim. E a funcionalidade, e a outra que não se preocupa muito com isso. Então, a hora que quiser trocar a pele por uma armadura mesmo, vai trocar, ou vai trocar as pernas pelas patas de lacraia, Sim. sabe? Por Vai. roda. Sim. Por roda. Aqui entra naquela questão do Deus Ex Machina, né? Alguma coisa nesse sentido, onde você tem a evolução funcional, né? Tipo, então eles saem de humanoides para insectoides, por isso que os Usters aparecem muito como insectoides, mas meio que humanoides ao mesmo tempo, porque eles vão pelas características mais funcionais, né? Mais, como é que fala? Caramba, é mais funcional mesmo. Então tem aquela loucura toda, né? Às vezes uma bola com umas anteninhas é mais funcional do que um trem que anda, né? Sim. Bom, galera. Se você for ler o Battlestar Galactica, os livros mesmo, tem muita coisa desse tipo. Tem muita coisa que os robôs vão eles começam a falar de forma, consciência, muito bizarro, senhor. Nossa! Eu nunca li os livros de Battlestar Galactica, mas eu assisti a série, né? Mas não tem essas discussões na série. Não, tem umas discussões bizarras. Quando chega com coisa de máquina tendo sentimento, tem umas discussões bem interessantes. Nossa! Interessante isso. Eu vou ver se eu compro o livro. Eu nunca vi. Nem sabia que tinha um livro, na verdade. Tem vários. Aqui no Star Atlas eles já estão considerando isso, né? Assim, você pensar que o robô ali tem gosto por roupa, né? Não está numa lógica, né? Simplesmente, né? Tá mais ali um campo de sentimento, talvez seja um exagero, Isso né? seria a Mas dentro de senciência, uma né? possibilidade.
Sim. É o campo da ciência, onde você tem a personalização. Pessoal, eu vou realmente ter que sair agora. Eu agradeço a presença de vocês todos até este momento. Hoje foi bem tranquilo, apesar da decepção da semana passada. Não é uma decepção, mas a gente já tá calejado e esperando certas coisas, né? No momento. Mas o que eu entendi, Malvis, é que vai até o fim desse mês, é isso? Até o fim desse mês tem Isso. alguma coisa, ou Ele não? falou que esse mês. Já disseram que antes do fim. Isso, eu acho que nas próximas 2 semanas até teria o lançamento do Sage. É que realmente eles querem fazer essa nova prova social deles aí, né? Uma nova forma de interagir, então nós vamos ter consciência do lançamento. Não vai ser algo secreto, assim, né? De uma hora para outra. Então essa campanha nova deles vai deixar exposto pra gente os lançamentos com mais precisão, mas não com uma data fixa, porque o Zesc mesmo falou que eles têm uma certa dificuldade de atender determinadas datas, né? É. Mas é isso, galera. Muito obrigado aí. Boa noite para vocês e até a próxima.